Caros estudantes, caros alunos, eu sou o professor Carlos Bartel, do Instituto Federal Catarinense, e estamos aqui no nosso canal conversando sobre história. E o nosso canal sempre produzindo material de qualidade aqui para os estudantes, aquele estudante que pretende entrar no ensino superior, aquele que já está no ensino superior, tem aqui um material nessa nossa conversa com historiadores. E a nossa conversa hoje é com o doutor Enildo Carvalho de Moura. O Enildo, ele é mestre em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, onde também fez o seu doutorado, né? A tese de doutorado do Enildo, intitulada Na Terra de Malas Artes e Aleijadinho, Viana Mug, o intérprete do Brasil. Tá? Nós estaremos conversando hoje, então, sobre um tema que é fundamental para a compreensão do Brasil contemporâneo, que é a década de 30, 40, e o Enildo ele fez uma pesquisa inicial, onde ele selecionou dois intérpretes, né, que a gente chama intérpretes do Brasil, Érico Veríssimo e Viana Mug. Então, a dissertação de mestrado dele deu origem a esse livro aqui, um livro que eu li quando ele foi lançado em 2007 e tive o prazer de reler agora, intitulado Estados Unidos, Espelho do Brasil, em Érico Veríssimo e Viana Mug, e depois aprofundou essa temática na sua tese. Tanto a dissertação quanto a tese do Enildo nós deixaremos à disposição aqui o link para quem tiver interesse, né, para que vocês possam acompanhar. Enildo, então, o Enildo, além de ser um grande colega, e é um querido amigo, é sempre um prazer conversar contigo, Enildo. Quero já inicialmente te agradecer pela disponibilidade de estarem aqui conosco, conversando no nosso canal. E antes de te passar a palavra para que tu faças as apresentações iniciais, as considerações iniciais, eu já quero engatilhar uma pergunta aqui. Por que, nesse recorte, né, nesses recortes que o historiador faz, por que tu selecionou esses dois autores? E um autor aqui bastante original, não que os dois não sejam, né? Mas o Viana Mug, ele enquanto intelectual brasileiro, enquanto autor literato, ele caiu no esquecimento. E tu traz de volta esse autor e toda a discussão que ele estava envolvido. Então, por que esses dois assuntos? E mais uma vez te agradeço, esses dois autores, e mais uma vez te agradeço a presença aqui conosco, Nilton. Olá, Bartel, muito obrigado pelo convite. É um prazer, mais uma vez, conversar contigo e lembrando aí de nossos tempos de mestrado e sequência na universidade. Realmente, eu me orgulho da nossa amizade, do contato que a gente teve, não só dentro da universidade, mas no terreno pessoal, familiar. Maravilhoso. Fico feliz que tu estejas bem trabalhando aí em Santa Catarina, o que é uma realidade para historiador que não é muito fácil, né? Você conseguir um bom espaço profissional quando se sai da universidade, infelizmente não é para todos. Eu fico feliz de saber que tu estás aí trabalhando e desenvolvendo essas atividades. E agora me convidando, me sinto lisonjeado. Obrigado pelo convite. E, Bartel, enfim, a nossa pesquisa ela começa a partir de um diálogo aqui mesmo na Unisc, quando eu estava realizando lá em 2003 ainda pesquisa de especialização, porque a especialização, na verdade, eu sequenciei logo após a conclusão da graduação. A gente começou a especialização na Unisc, e lá pelas tantas, lá um professor me sugeriu um autor que estava esquecido na rota dos intérpretes do Brasil, que era esse tal de Viana Mug. Alguém aqui da região, ele é natural aqui de
de São Leopoldo, né? Mas que morou muito tempo aqui em Venâncio Aires, aqui próximo de Santa Cruz, né? E aí eu comecei a ler o livro Bandeirantes Pioneiros, que foi o primeiro que eu peguei dele, que é né, o principal. E aí surgiu a ideia, então, de pensar um projeto de mestrado discutindo esse autor, e na época eu já trabalhava com o Veríssimo, o Érico Veríssimo, e então pensar os dois autores nessa comparação Brasil e Estados Unidos, né? Isso aí é 2013, a virada do século XX. Naquele período ali, então, estava muito em evidência a discussão acerca dos 500 anos do Brasil, essa coisa de redescobrir o Brasil, e justamente naquela época ali, o historiador, de certa forma, a partir da nova história, né, estava fazendo esse regresso, essa busca por outras áreas, ou aproximação, né, o historiador, de certa forma, fazendo essa aproximação com outras áreas de saber, sobretudo nesse caso, né, literatura, ensaio, e aí se ajustava ao tema, né, aquilo que eu estava propondo, ou pelo menos buscando até então. Daí veio essa sugestão, essa possibilidade da gente montar esse projeto, e foi quando a gente se encontrou lá na Unicinos, né? Vamos, então, pensar essa comparação Brasil e Estados Unidos a partir das obras escolhidas desses dois autores, que são obras comparativas a partir da estada deles lá nos Estados Unidos, que foi na década de 40. Érico foi para lá em 41, 40, o Érico Veríssimo fez 2 estadas nos Estados Unidos, em 41 e depois 44, 45. E o Viana Moog foi em 43, ficou lá também um ano e meio. E a partir dessas estadas deles lá é que surge então essa comparação, né? O início desse olhar comparativo de quem é o Brasil, de quem é os Estados Unidos, do que podemos ser, do que queremos ser. Na verdade, queremos ser os Estados Unidos no Brasil. Começa toda essa discussão, né? Na verdade, né, Bartel, essa discussão acerca do que é o Brasil, ela, a partir aí da geração de 30, não é só... E considerando, né, Érico e Moog, eles pertencem a essa geração de 30. O Viana Moog, ele começa a produzir essas obras aí justamente no final dos anos 20, de 1920, quando ele, na verdade, ele sai da universidade em 27 e começa a produzir em jornais e se inserir no, digamos, no meio intelectual gaúcho e depois brasileiro, né? Se envolvendo com questões políticas. Ele participa do movimento político de 30, ainda ao Rio de Janeiro, junto com o pessoal de Getúlio Vargas. Ele apoia a Revolução, a chamada Revolução, a tomada do poder por Vargas. E, posterior, ele sempre envolvido na questão política, ele vai participar da Revolução Constitucionalista de São Paulo contra Getúlio Vargas, né? Mas, ou seja, ele está se inserindo nessa geração de 30, a qual Érico entra por meio da discussão do romance, né? Por meio da produção literária, e não política propriamente, né? Mas, enfim, os dois participam de uma geração que é extremamente rica, né? Tu tens aí o Freire, tu tens Buarque, tu tens Carlos Drummond, tu tens Jorge Amado, Fernando Azevedo, o nosso Zwig, que tu trabalhas, né? Enfim, tem muita gente boa. Do ensaio e do romance, né, da literatura. Tu vejas que a produção de 30 que vai pensar o Brasil, que vai se ocupar em pensar o Brasil, ela não é universitária, como nós somos hoje. Não que eu quero me comparar, não estou querendo comparar eu e tu com Mug e Veríssimo, por exemplo, Freire, mas o que eu quero te dizer é que nós que tentamos pensar o conhecimento hoje, a gente vem de um meio universitário, né? Uma formação de acadêmica. E aquela geração de 30 tem essa peculiaridade. Daí, essa coisa do ensaio, né? Essa coisa do romance, da literatura, que serve
para pensar o Brasil fora da universidade. Oi, Nildon. E essas questões que tu levanta aí do ensaio, né, que promove reflexão, depois eu quero aprofundar um pouco mais, mas isso é, vamos dizer assim, na tua dissertação aqui nesse livro, tu faz algumas provocações, assim, aos historiadores, uma boa provocação, né, porque toda essa discussão recente aí no campo da história, dos últimos 30 anos, da história, a narrativa da história, a história comparada, né, Sim. guardadas as devidas proporções, o Mug e o Veríssimo eles estão fazendo uma, entre aspas, uma história comparada. Mas, assim, essa década de 30, ela é uma década, vamos dizer assim, chave para se compreender o Brasil. E como tu bem disse, esse redescobrimento do Brasil, ele tem como marco temporal, para a gente se situar, e como também tu bem diz aqui na tua análise, a 1922, né? Sim, 20, Semana de 20, Arte Moderna, ali é um movimento que abre ali uma visão de mundo, vamos dizer assim, abre um leque de perspectivas, um horizonte de possibilidades muito grande, porque tem o centenário da independência sendo comemorado, então a questão da nacionalidade, a questão da soberania, 22 é a criação do Partido Comunista, e esse movimento ele vai apontar para as linhas que vai desembocar na década de 30. E aí eu estava fazendo um levantamento, assim, muito superficial, das obras que surgiram nos anos 30 e 40, envolvendo essas discussões, né? Então, em 33 a gente tem o Casagrande Senzala, sim. 36 Raízes do Brasil, em 38 o Mug edita Um Rio Imita o Reno, o Érico Veríssimo Olhar e os Lírios do Campo, em 41 Stefan Zweig edita o Brasil, um País do Futuro, o Zweig que era um ensaísta também, e Uhum. como esses ensaios eles são pertinentes para a gente pensar o Brasil, né? Porque é como tu estava bem dizendo, eles não são trabalhos que têm o compromisso, o rigor acadêmico, científico, mas eles fazem uma análise consistente, assim, eles dão material, eles dão matéria-prima para se aprofundar a análise. Por exemplo, no Brasil, um país do futuro, Stefan Zweig, ele fala, e nós vamos entrar nesse tema também, da questão cultural, que no Brasil a gente tem a cultura de fazer uma reunião, se tu chegar 15 minutos, 20 minutos depois, tu está no horário, né? Sim. Quer dizer, inclusive assim, a gente nem faz essa reflexão, porque eu cansei de participar de reuniões em diferentes lugares que diz, não, olha, tá no horário da reunião, mas vamos esperar mais 5 minutinhos, mais 10 minutinhos, porque tem gente que ainda não chegou. É. Então, isso aí tu tá prestigiando aquele que chega atrasado, e não aquele que cumpriu o horário, que chegou pontualmente. Isso passa desapercebido por nós, mas o estrangeiro que vem aqui, ele percebe que isso faz parte da nossa característica cultural. Uhum. Em 42, o Caio Prado Júnior, a formação do Brasil contemporâneo, né? E aí lá na década de 50 o Mug vai lançar É. o Bandeirantes e Pioneiros. Mas, Enildo, como é que o Brasil, né, nos anos 30, a gente não pode esquecer o surgimento do movimento integralista, né? Sim. Hoje a gente tem toda essa discussão acerca da extrema-direita no Brasil, isso já está presente lá nos anos 30, não é nenhuma novidade. Uhum. Mas como que esses intérpretes estão pensando o Brasil nos anos 30, Nilton? É assim, ó, o Bartelzinho, na verdade, essa discussão, ela remonta, né? Ela não é de 30, ela vem de trás, ela vem meio que num crescente, desde que o Brasil aboliu o escravo em 88, o ano seguinte tu tens a proclamação da República, na sequência tu tem uma Primeira Guerra Mundial, mas tu já tens nessa época aí alguém falando em Estados Unidos, seja contra ou a favor, por exemplo, o Eduardo Prado, no final do 19, vai dizer que, a,
a República Americana é uma ilusão. Claro, ele é monarquista, ele queria a permanência da monarquia no Brasil, é contra a República. Né? Monteiro Lobato já faz lá uma obra, Mr. Slangs e o Brasil, comparativa, em que ele faz uma alusão extremamente positiva ao desenvolvimento, à indústria americana. Isso é antes, né? Isso aí é logo na virada do século XX. Tu tens o próprio Euclides da Cunha, né? Fazendo com os seus sertões aí, dando vazão, nesse caso não americano, mas muito mais europeu, mas de qualquer forma tentando pensar, tentando olhar o Brasil. Como tu disseste, o ano de 1922, eu acho ele extremamente importante, Bartel, nessa discussão, nessa sequência que eu te digo, né, que começa a se pensar essa formação cultural brasileira. Tu tens aí não só o ano do centenário da independência, tu tens, como tu mesmo disseste, o surgimento do Partido Comunista, que é oposto, veja só, o Partido Comunista lá com o Luiz Carlos Prestes, e em 22 tu também tem esse movimento tenentista, que é, digamos assim, uma revolta de um segmento do exército brasileiro contra o governo na época, né? O movimento tenentista que tem na liderança de Luiz Carlos Prestes, ele é contra os Estados Unidos, contra essa influência que se queira americana, porque justamente os Estados Unidos é capitalista e o movimento tenentista é social, né? Tem uma bandeira socialista. Isso também é de 22. Então, em 22, tu tens o Centenário da Independência, tu tens o PCB, tu tens o movimento tenentista, tu tens, sobretudo, a Semana de Arte Moderna. Então, tu tens, a partir daí, efetivamente, uma geração de intelectuais pensando o Brasil a partir de então, né? E que vai desembocar em 30, com 30 ainda tu tens o movimento político, tu tens o movimento econômico, a quebra eu acho importante isso, Bartel, a quebra do eixo do café com leite, que era Rio de Janeiro e São Paulo, e tu tens uma inserção do regionalismo, o início de uma inserção do regionalismo na discussão brasileira, porque entra Rio Grande do Sul com Getúlio Vargas e o próprio Érico Veríssimo no campo da literatura. Érico Veríssimo é um dos poucos que tenta discutir o Brasil fora do eixo Rio-São Paulo. E a partir de 30, então, com o Érico, começa a surgir outros, como Jorge Amado na Bahia, enfim. Tá? Então, chegada a esse 30, tu tens essa ideia de redescobrir o Brasil, de buscar uma brasilidade, de buscar essa formação cultural brasileira. E aí eu estava dando uma olhada ontem, se diz que o Brasil nunca esteve em busca de si como em 30, né? Tu disseste aí que 30 é chave, de fato, 30, a geração de 30, a década de 30 e 40, elas são chaves para a gente pensar o Brasil. E aí começa essa discussão acerca da formação propriamente, né? Que é Só um pouquinho aqui, Bartol. Sim. Criou uma imagem aqui que desapareceu a tua... Mas, enfim. Então, a comparação ela ajuda muito, porque, na verdade, a comparação, Bartel, o comparativo, ele é algo que existe permanentemente na nossa vida, né? A comparação ela pode ser direta. Quando tu dizes que uma casa é bonita, na verdade, sem querer tu está comparando, porque quando tu dizes que algo tu tem a referência do feio. O Enildo, assim, uma comparação indireta. O que o Érico e o Hugo fazem quando vão aos Estados Unidos é uma comparação direta, né? Quando eles olham aquilo que os encanta, que é aquela ideia de modernidade, eles ficam enfeitiçados, eu diria, pelo nível de desenvolvimento, pelo nível de modernização dos Estados Unidos, e passa a perceber que nada daquilo, ou quase nada daquilo existia no Brasil. E aí começa essa coisa do Érico, por exemplo, citar o que ele considera valor na formação brasileira e desvalor, né?
O MOOC também faz isso, como, aliás, é característico, né, da geração. Por exemplo, o Érico vai dizer que o brasileiro, ele, o Érico, ele diz, o brasileiro, ele é solidário, ele é, ele é bom, ele é um sujeito alheio à violência, ele é um cara que não é racista, o Érico, né? Ao passo que o americano, não, o americano, ele é violento, ele é, ele é racista, ele é trabalhador, nós optamos pelo ócio, né? Eu gostaria de, meu sonho era fazer aqui, até acho que qualquer dia eu vou fazer uma dança dos copos aí para ver se eu consigo dialogar com o Eric para ver o que ele diria hoje, né, daquilo que ele escreve na época. Porque atribuir ao brasileiro uma não violência e um não racismo só é aceitável na ideia da comparação, na ideia comparativa. Porque, né, os nossos índices, os nossos números, a nossa cultura racista e violenta, se tu olhares hoje, né, pegando emprestado aí dos historiadores do tempo presente ou da sociologia, tu vai perceber que poucos países são tão violentos e tão racistas mais do que o Brasil, né? A gente é racista e é violento. Oi, Mas Newton. eu entendo um pouco o Érico. Quando ele fala que os Estados Unidos é violento e não nós, ele está levando em conta lá o racismo propriamente, o fato dos Estados Unidos ter participado de 2 guerras mundiais, os Estados Unidos ter acabado com a população indígena, né, na expansão ao oeste, né? E coisas que então ele não ele percebia que não havia no Brasil. E o Gilberto Freire também, né? No diálogo entre eles, e existem muitas cartas que a gente pode perceber entre os autores dessa época, o Gilberto Freire vai dizer que, não, de fato, a nossa positividade está na aceitação do branco, do negro pelo branco, na ideia da miscigenação. Então, o positivo no Brasil é o equilíbrio, é o mestiço propriamente, né? Então, para Gilberto Freire, não há necessidade de modernizar o Brasil, a modernidade está no entre-lugar, está no próprio mestiço. Esse é o nosso Brasil, esse é o futuro do Brasil, é o mestiço. Gilberto Freire fala isso, em linhas gerais, né, em grande medida. Para o Mug, quando ele fala lá na sequência da obra de Bandeirantes e Pioneiros, daquilo que a gente, do que ele chama de crise psicológica ou desajustamento psicológico do brasileiro e norte-americano, ele vai usar para o brasileiro a ideia do mestiço, contrariando o Freire. A nossa crise está na mestiçagem. O mestiço não é a solução, o mestiço é o erro. O mestiço é filho de uma negra que foi provavelmente, enfim, estuprada como queira, e filho de um pai que jamais vai aceitá-lo ou vai assumi-lo. Então, o negro não é a solução, o negro é o erro. Então, essa discussão toda, ela se dá por aí, Bartel, naquilo que é a falta ou naquilo que é o excesso. Na falta, para eles, a ideia de falta está no iberismo, quem representa a falta é a formação ibérica portuguesa, né, que nos trouxe, da qual herdamos essa condição conservadora no que se refere à disponibilidade para a formação moderna, para o trabalho, para a formação de um indivíduo que é base da modernidade. Para a tradição ibérica, isso não existe. O Buarque é muito claro nisso quando ele diz: o católico que vem de Portugal, para ele, a ideia de desenvolvimento não é uma ideia formal, ela ocorre na errância, ela ocorre a partir do homem cordial, e isso quase que inviabiliza ou contribui para inviabilizar a formação de um indivíduo, do sujeito que se transforma em indivíduo, que é a base fundamental de uma ideia racional de modernidade, ou de Estado, né, que vai ser o
a ideia racional de sociedade, enfim, né? A sociedade racionalizada, conforme Hobbes e Rousseau, né? E o Foucault nos traz isso lá em Vigiar e Punir, por exemplo, ou outras obras, né? Ele vai falar disso, que a sociedade ela se dá de uma maneira racional, institucionalizada, por meio do indivíduo. O indivíduo que seja também pensado de maneira racional. No Brasil, isso é a característica da modernidade. Porém, para o ibérico, essa ideia não existe. Essa ideia é oposta. Mas, assim, ó, como tu referiu, né? Havia toda uma discussão ali, mas era uma discussão muito, assim, em termos das teorias raciais. E muito se falava da, da característica, assim, que a tradição ibérica deixou no Brasil. O Mug e o Érico Veríssimo, eles ampliam esse debate, porque eles trazem a questão cultural de modo mais abrangente. Então, eles avançam, levam adiante esse debate. E aí, como tu bem disse, né, a comparação ela é um método, e a nossa referência aqui nos anos 30, ela passa a ser os Estados Unidos. Ainda que o Brasil também esteja dialogando lá com a Alemanha fascista e tudo, através da sua política, né? Mas a nossa referência em termos de horizonte, de país que deu certo, é os Estados Unidos, que seria o símbolo do progresso, do avanço de tudo isso. Sobre essa aproximação com os Estados Unidos, Zenildo, quando que inicia essa aproximação em termos de intercâmbio? Tá? Isso aí é muito anterior à década de 30, porque os Estados Unidos já têm interesse aqui no Brasil desde o século XIX, né? Não no Brasil, mas na América como um todo. Quando que se dá esse intercâmbio? Tanto é que esses autores vão lá para os Estados Unidos, né? E outra coisa importante que tu fala aqui, esse distanciamento do Brasil da visão intelectual francesa também, né? O Brasil agora segue mais os Estados Unidos e não tanto a Europa, porque a Europa representa uma certa decadência. E então essa aproximação com os Estados Unidos. E a outra questão, dentro dessa perspectiva cultural, qual o papel da religião, da igreja? Porque o Brasil é um país católico, oficialmente, até a República. Depois ele não é mais um país católico, mas o catolicismo tem muita força. Então, o que simboliza a religião nessa visão cultural que tanto o Mug quanto o Veríssimo eles estão trazendo? Bartel, essa aproximação dos Estados Unidos com o Brasil efetivamente é nesse período aí. Tá? Tu tens diálogos, tu tens relações comerciais com os Estados Unidos nas primeiras décadas do século XX, aí, desde que o Brasil começa a produzir café num volume que permite a exportação, um dos clientes é os Estados Unidos. Tanto que a quebra da Bolsa em 29 afeta diretamente o Brasil em função da relação comercial que eles estabeleciam, né, que eles tinham, pela questão do café. Mas em termos político e cultural, é a partir de 30 e, sobretudo, a partir da década de 30, e, sobretudo, pela questão nazifascista. Porque sabemos bem que Getúlio Vargas, ele optaria, né, pelo nazismo. Getúlio Vargas, inclusive, mandou para lá, como tu sabes, a Olga Benário, né, mulher do Luiz Carlos Prestes, no sentido, com uma ideia de estreitar as relações com a Alemanha. Isso fez com que os Estados Unidos então, buscasse essa aproximação com o Brasil, e ela efetivamente ocorre, de certa forma forçada, mas negociada. É isso, né? Tu tens os Estados Unidos financiando uma série de atividades industriais no Brasil, né, por meio de Getúlio Vargas, então tu tens um aporte financeiro que permite ao governo instalar aquelas indústrias de base no Brasil.
né, em termos econômicos e políticos, se dá esse alinhamento. E cultural é também um momento de bastante, digamos assim, de estreitamento da relação, porque muitos autores vão para lá, não só músicos, mas cantores. E Érico até conta no livro que um dia ele foi ao jantar num restaurante nos Estados Unidos e encontrou por lá cantores brasileiros que tinham ido para os Estados Unidos. Carmen Miranda, né? Encontrou Carmen Miranda, que foi para lá parte desse convênio que se estabelecia. E essas parte dos brasilianistas que a gente vai estudar depois na universidade vem para o Brasil a partir dessa época aí, né? A partir de 30. Então, Ô, há um Enildo, grande cruzamento, há um entrelaçamento cultural. O tio Enildo, Patinho, o Zé Carioca, né? Zé Carioca que a gente cria aqui no Brasil é uma espécie de reprodução do Patinhas americano. ô, Enildo, só chega mais próximo ao microfone aí, porque tá longe a tua voz aí às vezes, tá? É, Não, tá. é isso, não, isso aqui, essa aproximação que tu cita muito bem, né, econômica, mas se dá no plano cultural também muito grande, o Zé Carioca, que Uhum. tu menciona. Então, a partir dos anos 30, em função desse contexto pré-Segunda Guerra, né, ou nesse período entre guerras, que se dá essa aproximação, seria Sim. exagero dizer que essa aproximação ela vai servir de antessala do golpe de 64, Nildo? Pode ser, Bartel. Pode ser porque a gente sabe que o golpe de 64 ele tem uma forte participação norte-americana, né? E o Brasil ele tem esse estreitamento de relação com os Estados Unidos a partir desse período aí. E se tu olhares a sequência dos governos posteriores, né? Getúlio Vargas volta, Getúlio Vargas sai, a entrada posterior de Kubitschek é fortemente subsidiado pelo capital internacional, com a vinda para cá que a gente sabe das montadoras, né, de empresas europeias também, sim, mas fortemente americanas. E essa coisa de expandir o desenvolvimento e o progresso no Brasil tem a ver com o capital internacional, sobretudo americano, que se estende, né, para a década de 60. Tem a ver, sim. Eu diria que tem a ver uma coisa com a outra, né? Em 64 tu tens como hoje, né? Extinguir o comunismo, né? A ameaça comunista. Na verdade, naquela época tu até poderia falar em comunismo, porque de fato existia hoje, né? Não sei onde é que não conheço ninguém por aí, mas enfim, ele continua. A assombração comunista ela continua, né? Mas eu acho que sim, tem a ver, tem Não, sentido. o comunismo ele também já está lá nos anos 30, né? A própria intentona comunista. Sim, Mas, mas Enildo, por falar em comunismo e a Igreja Católica, como é que o Viana Mug e o Érico Veríssimo estão percebendo o papel da Igreja Católica na formação dessa identidade brasileira? sim. Isso é bem weberiano, né, Bartel? Esse olhar comparativo entre igreja, entre catolicismo e, e protestantismo, no caso calvinista, né? Estados Unidos, na época lá, então, o mundo vai dizer que prevalece uma formação calvinista, e para nós o catolicismo. Para eles é chave. O calvinismo é a chave, digamos assim, a pedra de toque de uma modernidade. E o catolicismo, o oposto. A ideia conservadora, né, que mantém um iberismo, que mantém um atraso. Então, claro que a gente deve considerar que essa geração de 30 ela saiu do olhar racista, né? O olhar ele passa a ser cultural e não mais racial, o que é muito positivo, mas também a gente não pode cair nessa armadilha
do determinismo, tu sai do determinismo racial e vai entrar num determinismo religioso. Não, a gente tem que ter esse cuidado e perceber que o próprio Moore ele fala disso, né? Ele, ele, ele aborda essa questão do que ele chama de complexo. E aí o questionamento dele é assim: ó, o Brasil foi descoberto 100 anos antes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um desenvolvimento em progressão geométrica, o Brasil tem um desenvolvimento em progressão aritmética. A que razão devemos atribuir esse descompasso? E aí ele vai dizendo: não, se a questão é econômica, poxa, lá tem petróleo, aqui também tem. As terras lá produzem, aqui também, então também não é agricultura. Enfim, ele vai elencando uma série de fatores, mas ele acaba por atribuir, e o Veríssimo o acompanha, ele acaba por atribuir um peso forte a essa questão religiosa, que o catolicismo ele é, digamos assim, a chave para você não desenvolver a sociedade numa ideia de modernidade, se manter nesse compasso de progressão em progressão aritmética, né, muito inferior ao norte-americano. E aí ele começa, então, na ideia da falta, né? O que nos falta e o que sobra neles. O bacana no final da obra, que ele vai dizer que, olha, nesse desajustamento psicológico que envolve americanos e brasileiros, o desajustamento para o americano estará no excesso de uma modernidade. E para o brasileiro está na falta de uma ideia de modernização que não é permitido pela tradição ibérica católica. Por exemplo, Aí vem Nil, toda uma discussão, né? Questionamentos. Poxa, então quer dizer que o catolicismo não se presta ao desenvolvimento? Tá, mas e como é que tu pega países com predominância católicas e países desenvolvidos? Né? Quer dizer, por isso que eu te digo, essa coisa de tu pegares como determinação é complicado, né? Eu acho que tu tens que pegar esse fator, no caso religioso, como parte, não como determinação. Enildo, como tu dá um exemplo muito bom aqui, a questão do trabalho, né? No Brasil, segundo essa perspectiva, o trabalho é mal visto, né? O trabalho é para o outro, é para o escravo, é para o empregado. O trabalho é a negação da contemplação, né? Sim. Então, o trabalho seria algo negativo, ele é sinônimo de castigo. E então, assim, a falta dessa visão de trabalho como instrumento de progresso seria parte desse desajuste, e nos Estados Unidos é o contrário. O trabalho lá ele é meio, mas ele também é fim em si mesmo. Então, esse seria o excesso deles. Eu gostaria que tu explicasse mais essa visão do desajuste psicológico. O que significa isso na visão desses autores? Bartelzinho, quando o Mug fala em desajuste psicológico para americanos e brasileiros, na verdade, eu penso assim, ó, o Mug, sem querer, ele tá antecipando esses autores que nós temos hoje, que são os pós-estruturalistas, seria isso? Derrida, o próprio Foucault, que vão falar do excesso, né, ou da crise da modernidade, que na verdade é o excesso já pensado pelo Nietzsche lá no final do 19, né? Quer dizer, o Nietzsche vai dizer lá pelas tantas, né, esse excesso de razão que te impossibilita a ideia criativa vai te levar a uma série de crises, desajustes sociais, né, que os não estruturalistas vão trabalhar aí a partir disso que a gente pode chamar de crise da modernidade ou pós-modernidade. O Moog, de alguma maneira, está fazendo isso, já lá em 50, né? Porque quando ele. 40, 50. Na verdade, ele leva 10 anos produzindo o livro dele, que é publicado em 54. Mas ele já está discutindo isso.
E quando ele fala em excesso, que os Estados Unidos viverá, segundo ele, a possibilidade dos Estados Unidos viver uma crise psicológica se dá pelo excesso de produção, pela quebra do indivíduo a partir do excesso propriamente. Ou seja, um indivíduo que se deixa envolver por uma produção excessiva, pela ideia de consumo, por uma cultura consumista, né? Naquilo que o Derrida vai chamar de consumo utilitarista do sujeito que vive a partir da satisfação de si, do ego, da felicidade hedonista, utilitarista, da ideia não mais de projetar um futuro produtivo, mas sim da especulação, do não futuro e sim do presenteísmo, um sujeito no presente, no excesso do presente. Né? Ele está falando isso em relação aos Estados Unidos. Mas veja que irônico. E aí eu vou te dizer, eu penso que o Brasil ele passa a ser pós-moderno sem ter sido moderno. Porque, de alguma maneira, isso também acaba ocorrendo no Brasil. Ele vai dizer, o desajustamento psicológico se dá no Brasil pela falta, porque nos falta uma ideia de razão de indivíduo que leva a uma ideia de razão de consciência social, que é o que nós não temos. Né? Então, se isso for resolvido, tu terás no Brasil a solução. Porém, o Brasil não resolve essa questão, não se moderniza, mas se torna pós-moderno. A exemplo do próprio Estados Unidos, porque se tu olhares, Bartel, e aí, mais uma vez, eu te convido para a gente se tornar historiador do tempo presente, dá uma olhadinha lá quando tu vê ali no Jornal Nacional, quando o cara senta, né, nessa época de pandemia aí que está proibido, né, não é à toa que tu tá trabalhando em casa, o cara senta no boteco e grita pro garçom, me traz meu chopp. O garçom diz, mas calma, tá morrendo 1.000 pessoas por dia. Ele diz, não me interessa se está morrendo 1.000 por dia, eu quero o meu chopp. Né? Sujeito que sai na rua com aquela faixa lá, lá em Brasília, fecha o Congresso, fecha o STF. É uma descrença naquilo que é moderno. O sujeito que pede o chopp é a descrença na razão do indivíduo, na razão de consciência social. Ele desconhece isso, ele já quer a satisfação do seu próprio ego, na satisfação na realização de uma felicidade imediata, presente. Ou seja, Mug diria, né, disse, isso é para americano. Né? O americano vai passar por isso. Os pós-estruturalistas vão dizer que isso está ocorrendo na Europa, não só nos Estados Unidos. E eu diria para ti, isso também ocorre no Brasil. Nós somos pós sem ter sido modernos. E veja, esse sujeito que senta no boteco, ou aquela moça lá que diz que xinga o guarda, que diz que o marido dela não é cidadão, que ele é um engenheiro, essas pessoas manifestam justamente esses dois segmentos. O desajustamento psicológico pela a falta de formação do indivíduo que te leva a uma razão social, e ela manifesta também esse desajustamento psicológico pelo excesso. Ou seja, eu estou pensando em mim, que se dane o outro. É a sociedade do cada um por si do Derrida. Entendeste? Ô, Enildo, hoje a gente vive uma grande esquizofrenia, né, do ponto de vista das ideias, assim, falando em termos de senso comum do espaço público, porque é isso, ser comunista virou ofensa, né, tu não concorda comigo, tu é comunista, tu defende o combate à desigualdade social ou o antifascismo, tu é comunista. Então é uma esquizofrenia, em parte causada pela religião, né? Que a religião, que é algo de fora o íntimo, ela acabou se tornando algo público, né? A religião está no debate público do Brasil, ela quer pautar a educação, e é uma religião de viés bastante fanatizado, né?
Tanto é que quando a gente vai dar uma aula hoje, a gente tem que, olha, não queremos invadir o espaço da religião de ninguém, tem que fazer esse alerta, né? Sim, Mas essa questão religiosa, ela faz parte da nossa identidade, nós sendo religiosos ou não. Tanto é que muitas vezes a religião é uma expressão e não uma devoção. Quando eu digo assim, ah, meu Deus, Nossa Senhora, estou lascado, né? Não é porque eu sou católico que eu estou falando isso, mas é porque é uma expressão, sim. é, é comum. Mas eu queria te fazer uma pergunta que me causou curiosidade aqui lendo a tua dissertação. O Viana Mug, ele escreve em 38, né, no início do Estado Novo, e ele escreve depois em 54, são as duas principais obras dele. Uma é, claro, e a gente sabe que é um momento de crise da democracia, né? Parece que a gente vive essa crise hoje novamente, aí estão muitas respostas do que a gente está vivendo hoje estão na década de 30, mas eu queria saber assim, qual é que é a influência do Estado Novo na produção do Mug e na produção do Veríssimo, porque aí tu esclarece para nós isso. O Gessé de Souza, nesse livro que ele escreveu, A Elite do Atraso, ele menciona que a matriz cultural, social, política, econômica brasileira, ela não está na tradição ibérica, mas sim nas relações de escravidão. E esse tema, porque aí que eu te peço para nos esclarecer. O Mug parece que ele não entra nesses temas dos conflitos sociais. Ele trata assim, não, é o brasileiro, mas ele não vai ali falar, olha, a escravidão causou isso, tem uma elite nesse sentido. Ele não aprofunda as questões sociais. Então, que ponto o Estado Novo influencia a obra desses autores e como eles veem essas disputas sociais internas dentro do país? Tu sabes, Bartel, que o Viana Moog, ele tem uma trajetória assim, ó. Isso aí foi um, digamos, um ponto de discordância minha, enquanto historiador, com a família dele, né? A família dele não gostava de algumas coisas. E dos desagrados foi justamente isso. Tu podes perceber, assim, ó, pesquisando, que o Viana Moog, que em 30 ele apoia o governo. Em 32 ele se põe contra o governo Vargas e por isso ele é exilado na Amazônia. Por lá fica 2 anos, volta, se reconcilia com o Getúlio Vargas e a partir daí ele começa a, digamos assim, a participar indiretamente do governo de Vargas. Com a própria ida dele para os Estados Unidos e os diversos cargos internacionais que ele assume em nome do Brasil, logo em nome do governo, né, que a essas alturas já é Estado Novo, é um governo ditatorial de Vargas. Então, a oposição dele a Vargas é uma oposição muito relativa. Ele não. Ele escreve, tu tem cartas de Viana Mug para Érico Veríssimo, para Olavo Mug, que é o irmão dele, que é general. Viria a ser general, né? Não era ainda. Tem cartas dele para João Neves da Fontoura, aqui de Cachoeira, dando conta dessas indisposições dele, da contrariedade dele em relação ao governo de Vargas, mas que ficava meio que em fórum íntimo. Ele não, quando ele ia dialogar com Vargas, isso não estava na agenda, isso não era pautado, né? O diálogo dele com o governo é um diálogo de aceitação, em última análise, né? Tanto que ele se mantém. Mas aí, Bartel, quando tu diz assim que ele não entra a fundo nas questões, eu diria para ti que isso também é um pouco da característica do ensaio. O ensaísmo, um pouco como o romance, ele não aprofunda, ele não tem essa característica de tomar um tema com relativa ou certa profundidade que nos permita, pelo menos no MOOC, isso não existe, também no Veríssimo, não. Não sei se em outros.
se tu olhares o próprio Getúlio, talvez o Freire, ele dá um pouco mais de inserção, talvez, né, nas questões mais... Mas eu acho que isso é mais próprio, esse olhar mais aprofundado, mais específico, isso é muito nosso, né? Historiador, estudante, acadêmico, universitário. Acho que isso vem posterior com o advento da universidade. Eu acho que não é muito a questão deles, né? Eles falam muito. E veja só, essa coisa da formação cultural brasileira, sim, a partir de uma série de questões, arte, literatura, e em relação à própria literatura, que ele constrói uma série de tópicos, né, pensando na literatura brasileira regionalizada, mas mesmo quando ele fala do, da literatura lá da Amazônia, que ele chama de telúrica, ou universal, quando fala aqui da literatura aqui do Sul, tu não tens um aprofundamento dentro dessas regiões para dizer por que ela é universal, por que é telúrica, ou por que ela é social no Nordeste, ou por que ela é Bandeirantes em São Paulo. Ele faz essa coisa mais geral, digamos assim, que eu acho que, de certa forma, não que eu queira defendê-lo, mas eu procuro entender por uma lógica ensaísta, né? Que eu acho que é mais ou menos por aí. Entendeu? Newton, e por que que o Mug ele caiu no esquecimento? Que o Veríssimo, né? O Veríssimo é famoso hoje em todo o Brasil, tem filmes sobre a obra do Érico Veríssimo, sobre as obras dele, né? Baseados nas obras, tem minisséries, a literatura do Érico Veríssimo é referência até em vestibular na literatura. E por que que o Mug ele cai no esquecimento? O que que tu atribui isso? Tu sabes que aí tem um paradoxo, né, Bartel? Tem uma incoerência aí, porque quem vai para a Academia Brasileira é o Mug, não o Érico. E quem desaparece é o Mug. O Érico, concordo contigo. O Érico permanece um autor em evidência. O Mug, e aí eu falava para ti das chateações, digamos assim, entre eu e a família dele, os filhos, né? Passa um pouco por isso. Porque essa questão do desaparecimento intelectual dele, o, o sumiço de Mug, eu abordo no quarto capítulo. E uma das questões que faz ele desaparecer, ao meu ver, é a participação dele direta, eu diria diretamente na ditadura de 64. Ele chega a ser convidado pelo governo Castelo Branco. Castelo Branco é o primeiro general, né? Primeiro. Que o Castelo Branco convidou ele para ministro da Economia. E ele, por razões X lá, não aceitou. Tem a carta que o presidente manda para ele e tem a carta que ele devolve para o presidente agradecendo o convite. Mas isso mostra o quanto ele era próximo. O diálogo dele com as pessoas que estavam inseridas no golpe de 64. O irmão dele, o então Olavo Mug, já era general e foi o general responsável pelo combate da guerrilha do Araguaia em 72, lá na Amazônia. E Mug, irmão, Viana Mug, estava sempre em apoio ao general irmão dele. Então, eu acho que esse apoio, aliás, o apoio à ditadura não seria o ponto definitivo para você dar fim ao intelectual, porque o Gilberto Freire também apoiou a ditadura. Porém, o Freire ele faz uma meia-culpa, ele faz um pedido de desculpas, digamos assim, e é retomado enquanto intelectual no meio universitário. Né? Com o Mug isso não ocorre. O Mug ele some e não é retomado. E nas obras, isso é uma coisa que me causou estranheza e questionamento, né? Porque as obras que retomam o Brasil a partir ali na virada do século XX, que vão discutir a questão do Brasil, como foi o. Né? Eu até dei uma olhada nesse Bartel no Banquete dos Trópicos, que você deve conhecer, né? Do
do Lourenço Dantas Mota, o banquete um e o banquete 2. Nessas duas obras, ele exuma, eu diria para ti assim, ó, um número gigante de autores, intérpretes do Brasil, né? E aqui, então, se faz essa discussão em cima do ensaio que repensa o Brasil, não só a partir da década de 30, mas já lá do século XIX, e dentro esse inúmeros autores, intérpretes propriamente, não aparece o nome do Viana Moog. Eu acho assim, ó, ele não é menos ensaísta, não é menos intérprete do que muitos que estão aqui colocados, né? Tem gente aqui com menos trabalho do que ele. Mas eu atribuo para ti assim, ó, eu acho que a participação dele no regime militar de maneira muito pontuada, de uma maneira muito aguda, eu acho que para ele foi bastante prejudicial, para a imagem popular dele, né, para a imagem dele enquanto intelectual. Eu acho que faz com que ele acabe se afastando sobretudo da discussão intelectual acadêmica, né? Porque a partir daí, então, a discussão ela é acadêmica. E Moog não está nesse meio, né? Porque eu vejo, Enildo, esse tema que tanto ele quanto o Érico trazem para o campo da intelectualidade, um tema que hoje se encontra na ordem do dia, essa aproximação Brasil e Estados Unidos, né? Ela não foi interrompida em nenhum momento. Quer dizer, Não. ela está presente lá antes dos anos 30, como tu menciona, em relações econômicas, em visões políticas. Nos anos 30, 40 tem esse intercâmbio. O Brasil entra ao lado na Segunda Guerra sendo aliado dos Estados Unidos. Nos anos 50 tem toda uma influência, o rock and roll, né? No Brasil, toda Sim. uma influência norte-americana, numa cultura americana no Brasil. Década de 60, o golpe. Quer dizer, e agora o Brasil novamente tá próximo. Tem uma obra do. Deixa eu ver aqui como é que é o nome da obra, agora eu esqueci. Do Muniz Bandeira, que é Brasil, Argentina e Estados Unidos, né? A relação diplomática entre os três países. E como os Estados Unidos, assim, ele vê a América Latina como um tabuleiro de xadrez e ele joga com isso, às vezes se aproximando do Brasil para combater a Argentina, às vezes se aproximando da Argentina para diminuir o Brasil e não deixar que nenhum país fique com a hegemonia. Nos últimos governos brasileiros, o Brasil se afastou um pouco dos Estados Unidos, né? Tanto é que fez os BRICS, aí, que é uma rota alternativa, que se distancia dos Estados Unidos. Agora, o contrário, se aproxima um alinhamento até irracional aí que desmerece muito a diplomacia brasileira, porque o Brasil, mesmo quando esteve próximo dos Estados Unidos, sempre teve uma independência diplomática, né? Então, até Sim. o Brasil era conhecido por essa habilidade na diplomacia. Tanto é que o Oswaldo Aranha, em 47, ele preside a sessão da ONU que Ah, cria o sim. Estado de Israel. Perfeito. E, então, 48. é um tema fundamental essa relação Brasil-Estados Unidos e causa estranheza, né? Como tu bem apontou, essa aproximação dele com a ditadura e, de certa forma, uma contradição com a obra dele que defende uma democracia, uma república, né? Isso também causa Mas tu sabes, Bartel, que nesse tempo de, de pós-modernidade, de comunicação instantânea, o aspecto cultural ele se torna globalizado. Então, meio que perde o sentido você fazer no campo cultural, você você fazer um intercâmbio como se isso excluísse outros, né? O intercâmbio hoje ele é global. Então, quem tem mais leva mais e não tem essa discussão. O, no terreno econômico, sim, eu acho que ainda tem algumas nuances que são que, que, que eu acho que mantém alguma fronteira, né? Por exemplo, como tu disseste, o Brasil se aproxima dos BRICS, o Brasil se aproxima de um mercado forte que é a China,
e isso incomoda os Estados Unidos, e isso é bem atual, né? Isso é uma discussão atual, com essa coisa maluca aí da produção de soja, por exemplo, né? E os Estados Unidos está sempre de olho nessa coisa. Então, como é que tu te relaciona com um país que é comunista? Aí vem o político, né? Mas o econômico é que predomina, quer dizer, tem toda essa coisa sempre. E o próprio governo bacana nosso aqui, que, que, que gosta do econômico, fez toda uma crítica ao governo chinês por ser comunista, mas acaba cedendo porque tem um econômico metido nisso, né? Então, mas de qualquer forma, Bartel, os Estados Unidos, sobretudo para, eu diria assim, para um segmento mais despreparado da sociedade brasileira, continua sendo o exemplo, né? Continua sendo o espelho a ser seguido, o espelho que dá origem a esse meu livro, né? Que é o Espelho de Próspero, que o que o que o Morse, o Richard Morse vai construir, né? Olhando, segundo ele, quando ele olha para a América seria o modelo para os Estados Unidos, né? Porque nós temos o humanismo, porque nós somos solidários, porque, enfim, e que nos faz ausentes nos índices de violência. Quando, na verdade, podia até isso ser verdade na época, mas sabemos que hoje isso não ocorre, não é por aí. Mas quando eu te digo que os Estados Unidos pode ser ainda o espelho, mas para muitos a gente tem que ter. Aí falta a formação, falta a educação, falta a consciência para tu saberes avaliar aquilo que pode ser positivo e aquilo que pode não ser positivo. Tu tens um governo americano, por exemplo, hoje, que é absolutamente negador de qualquer princípio democrático, um sujeito que constrói um muro, né, entre Estados Unidos e México, não permitindo a migração de pobreza, né, porque o que ele quer é se afastar da pobreza mexicana ou latina, de um governo, de um país que mantém, e eu acho isso, né, relativamente consistente, um país que conseguiu manter instituições autônomas e fortes, ao contrário do que temos aqui, né, quando se diz que o Brasil tem três instituições bem definidas, isoladas e consistentes, eu não sei até que ponto, né, porque se tu olhar para a Constituição do Congresso Nacional, tu vai ver ali políticas que se dão ainda no toma lá e da cá, né? Um Congresso que não se opõe, que não faz uma política afirmativa de oposição a um governo, que é um absurdo isso que a gente tem hoje no Brasil, né? De um STF que faz o jogo, né? Que faz jogar o jogo que está em evidência, né? Que se opõe até ali, que na verdade, enfim, está sempre fazendo manter o jogo que está sendo jogado. Então, essa afirmação das instituições, eu acho que isso é uma coisa que ainda serve de espelho os Estados Unidos e que a gente pode observar, mas para isso tu tens que ter, tu não podes tomar isso como um fator definitivo e pensar que está tudo resolvido. Os Estados Unidos é um país racista, é um país que tem uma série de entraves àquilo que se queira saudável a uma civilização que se queria no século XX, né, a partir do século XX. Então, dentro dessa perspectiva de civilização, tem muitos aspectos positivos, mas tem alguns também que não sei, né? Enildo, e o Érico e o Mug falam muito em maturidade, né, do povo brasileiro e, de certa forma, a gente percebe uma grande ingenuidade da população. Por exemplo, quando acha que problemas complexos vão ser resolvidos com atitudes simplistas, né? Ah, para acabar com a violência, larga a arma na mão do cidadão aí. Sim, sim. E outra questão também, essa
essa oposição ao público, privado, como se privatizasse as empresas, isso, num toque de mágica, resolveria todos os nossos problemas, né? E a gente nunca pode esquecer que a corrupção, ela está dentro das empresas privadas. Então não existe essa oposição entre o público e o privado. E outra coisa, um povo extremamente carente, que não tem recurso financeiro, como é que vai usar serviço privado? A pandemia, infelizmente, está nos ensinando da pior forma possível a importância do serviço público na área de saúde, por exemplo. Mas eu queria citar aqui uma passagem que o Érico fala aqui, que tu cita no livro, na página 75, que parece que nós estamos falando dos dias de hoje, né? Diz o seguinte: Veríssimo, né? Diz que gastamos mais dinheiro com polícia que com instrução, como se achássemos que cadeia é a coisa mais útil que a escola. Uhum. Então, essa contribuição do ensaio, né, que nos joga os temas para reflexão, porque isso aqui que ele está dizendo é extremamente atual, né, Nilton? A gente Sim. acha que problema social se resolve com polícia, com força militar, com autoritarismo, e é uma visão corrente na população. Essas questões simples, né? É a ideia da falta, Bartel. É a ideia da falta que ele fala lá atrás, lá na década de 30 e 40, mas que é atual hoje. Aquele sujeito lá atrás que faltava ele uma ideia racional do indivíduo, esse sujeito será quem? Vai ser o Pedro Malas Artes, vai ser o Mazombo, vai ser o sujeito do jeitinho, do malandro, né? O jeitinho e o malandro, que até tinha uma conotação, de certa forma, romantizada para cima dele, porque o cara do jeitinho era um cara bom de drible, era o cara que dançava, que tinha um passe diferenciado no samba, que só ele sabia. Mas esse sujeito lá, o malandro de lá, o cara do jeitinho de lá, o Mazombo, o Pedro Malas Artes, hoje ele é um cara extremamente criminoso, cara. Não tem nada de romântico nisso. Ele é um cara que hoje ele é o cara que compõe a milícia. Hoje ele é o cara que entra na fila da Caixa Federal ali para pegar os 600 pilas, sendo que ele ganha 10 mil por mês. Hoje ele é o cara que quer o fechamento do Congresso, sabe? Então, mas por que esse sujeito ele saiu da condição de Pedro Malazarte e se virou um miliciano? Porque tu não deixa ele o básico que faltou a ele. Faltou formação, faltou escola, faltou o público bom, uma escola boa pública, por exemplo. A formação. O que falta para nós, Bartel, nesse meio tempo de lá de Érico Veríssimo até essa chegada até aqui pós-moderna, de fato falta formação, falta educação, porque tu chegas hoje numa condição em que tu tens que formar, tu abre mão de abrir hospitais e escolas para poder manter cadeias e presídios e continuar matando gente. Cara, essa semana a gente atingiu 65 mil mortos pela pandemia. 65 mil o Brasil matou no crime urbano no ano de 2017. Então, 65 mil pessoas mortas no crime urbano, quem é essas pessoas que estão morrendo? É os Pedro Malas Artes, e é também o inocente, o cara que acaba entrando de roldão nessa tal bala perdida aí. Mas por quê? Porque tu vives, de fato, uma sociedade desajustada psicologicamente, né? Em razão de que tu não fizeste a tua lição de casa. É exemplo do que os países modernos fizeram, do que a modernidade impôs e acabou construindo nos seus países. Lá, em tese, tu não tem problema de educação nos Estados Unidos, na Inglaterra, lá em Paris, na França. Isso nós não temos aqui. Tu não tem saúde pública, tu não tem educação pública, óbvio que tu não vai ter segurança, tu não entendesse? Então, realmente, tens que investir em cadeia, não em escola. Tu vejas que
isso já acontecia lá em 40 e continua absolutamente presente nos dias de hoje. Não, e isso mostra um traço bastante autoritário da nossa sociedade, né, Nildo? Quer dizer, se resolve com cadeia, mas a cadeia é para o outro, não é para os meus próximos, né? Se é o meu Claro. próximo, eu vou dar um jeito, aí o jeitinho. E quando a gente fala em educação, a gente se refere aqui à educação básica, né? Porque é isso que Sim, falta. óbvio, Porque nós temos óbvio, óbvio. universidades de ponta aí no Brasil, estão entre as melhores do mundo, e a nossa educação é precária. Tanto é que existe uma precariedade muito grande na formação do cidadão para compreender o país que ele vive. Por exemplo, quem sai à rua hoje pedindo intervenção militar e fechamento do Congresso do Supremo, como tu bem lembrou aí, são pessoas que, mesmo tendo passado pela escola, elas não têm uma formação escolar. É uma visão totalmente, como eu estava dizendo, esquizofrênica, né? E o Roberto da Mata, ele diz o seguinte, olha, o jeitinho e o carteiraço, né? O carteiraço, e sabe com quem está falando? Eles fazem parte da mesma régua. Só que um vem por baixo, o jeitinho é aquele que não tem o poder, o despossuído, o malazarte, como tu bem disse, e o carteiraço vem por cima. E, claro, ainda que essas práticas elas sejam extremamente danosas, né? Danosas para a sociedade, elas são vistas de modo lúdico. Essa é outra característica do Brasil, assim, tudo é levado na brincadeira, né? Como se diz, no Rio de Janeiro a violência é tanto que a bala entra num ouvido e sai no outro, sabe? Então, se faz piada com problemas sérios, né, Nildo? Sim. E mas até essa leitura da maneira de agir socialmente para se defender, o brasileiro perdeu. Por exemplo, nesse caso lá olha, não sou cidadão, sou engenheiro civil, quer dizer, aquele ali é um É o malazarte. carteiraço. Sim, mas ele não tem o cacife para dar o carteiraço. Né? Ah, bom, Porque isso aquele sim. ali é o cara do jeitinho que tá dando carteiraço. Aí o que acontece? Se dá mal, como acabou se dando mal, né? Porque se ele fosse um filho de ministro, filho de general, teriam abafado a repercussão, aí não ia tão longe. Mas, enfim, são problemas. Enildo, nós estamos chegando no final da nossa conversa, mas como tu fez essa provocação aí de pensar o tempo presente, em 2022, agora, a gente vai comemorar o bicentenário da independência do Brasil. Né? Talvez ali estejam presentes temas como comunismo, de novo. mas, mas, mas eu quero te perguntar o seguinte: esse momento vai ser um momento de redescoberta do Brasil? Pois é, Bartelzinho. Pois é, mas eu vou dizer para ti assim, nessa redescoberta a gente vai voltar aos temas, talvez lá de trás, aos mesmos temas. Eu vou ser obrigado a continuar falando da falta, né? A gente vê ali novamente na história do tempo presente, quando as empresas, grandes empresas, fazem doações para o combate ao Covid, né? As grandes empresas brasileiras que ofertam lá milhões para a compra de respiradores, para a atualização do hospital, não sei o quê. Ok, que lindo, né? Um monte de gente ofertando, mas o que falta, na verdade, não é dinheiro. O que falta é esse sentido de responsabilidade social, esse sentido de razão social. Se em 22 a gente debruçar sobre esse tema, eu acho que então, quem sabe, se a gente pensa uma redescoberta do Brasil, porque eu acho que é isso. A gente não pode ficar nessa ideia da permanente esmola, como diz o Mug. O Mug e o Veríssimo ele fala disso, que o Brasil é muito generoso, muito solidário, né? Mas ele não tem, ele não exercita o princípio da responsabilidade social, porque eu conheço aqui
como tu também deves conhecer, fazendeiros, a gente tem dinheiro que tem lá a festa da igreja anual, que oferta o boi e a vaca para o almoço, para o churrasco, né, que dá dinheiro lá para o pobre, para as famílias carentes. Cara, não é disso que a gente precisa. A gente precisa de um princípio de racionalidade, de uma sociedade racional, de um princípio de responsabilidade social racional, né? Que é o que nos falta. E vejas, a gente vai completar 100 anos nessa discussão, né? Isso aí não é de 30, isso já vem de antes, ali com a Semana da Arte Moderna eles já estavam falando disso. E a gente vai virar o segundo centenário aí da independência e esse tema continuará sendo atual, me Ô, parece, Enilton, Martel. não, e assim, ó, e o empresário brasileiro, por exemplo, o empresário, ele não se dá conta que o trabalhador que ele tira direitos também é o consumidor, né? Sim. Então, quer dizer, o empresário, quando ele defende o livre mercado e abrir aí as porteiras, não ter uma política protecionista, em última análise, ele está destruindo o próprio mercado que ele atuaria, né? E agora o empresário se apresenta aí como o grande herói nacional, o gerador de Sim. empregos, né? Sim, mas se tem emprego para ele oferecer, quem é que está consumindo para que ele possa gerar emprego? Então estão destruindo ao mesmo tempo os trabalhadores e os consumidores, porque não protegem o próprio mercado que lhe sustenta, né? Aliás, não tem compromisso nem com a sociedade, nem com o meio ambiente, com nada. A gente Sim. poderia dizer aqui, seguindo a tua perspectiva, que o empresário brasileiro ele tem muito do Aleijadinho e pouco do Abraham Lincoln? Claro, claro, claro. A lógica é essa, infelizmente. Por isso que eu te digo, a diferença entre ele e o Aleijadinho, entre ele e o Pedro Malazartes é que acabou o romantismo, ele virou um criminoso, né? O Pascal Bruckner, ele nos fala da formação das elites, né? Que as elites, diante da crise, isso é muito comum em países como o Brasil, eles assumem um discurso de vítima, né? Negam uma responsabilidade, não assume seus atos, e isso contribui para um rompimento no pacto democrático, o que dá início a uma cadeia de desresponsabilidade. E esse pânico, essa pandemia aí mostra bem isso. Quer dizer, isso não é culpa minha. Eu enquanto empresário faço a minha parte, dou lá a minha ajuda, o governo que se vire. A ideia do público como não sendo nada de ninguém, logo a responsabilidade não é minha. Eu não tenho culpa, eu não tenho responsabilidade por esse. Eu assumo essa condição de vítima, o que é benéfico para mim, mas o que não resolve, o que não contribui para resolver o problema. Mas isso também não é problema meu. Que se virem, entendeu? Ah, tá morrendo 1.000 por dia, mas cara, não é problema meu. Ou seja, eu continuo insistindo, não existe essa ideia de tecido social, né? O, o, o Pedro Malas Artes, ele está preocupado em resolver o problema dele, né? O cara do jeitinho é andar na aresta da lei e resolver a bronca dele, entendeu? Eu acho que isso aí é chave, Martel, que o Viana Moog, o Veríssimo, o Buarque, eles trazem isso. Nem tanto o Sérgio, o Gilberto Freire não é tanto, porque, né, conforme eu te falei, o Gilberto Freire ele encontra a solução para o Brasil dentro da herança ibérica. E o Moog e o Veríssimo eles fazem essa ressalva. Há muitos aspectos positivos da herança ibérica, mas muitos outros negativos que não permitem, esses negativos não permitem essa formação de uma sociedade que se queira moderna. E ser uma sociedade inserida no pensamento moderno, na modernidade, é você assumir responsabilidades, desde a condição do indivíduo até a formação social, de modo então que
o todo seja contemplado, né? Que eu, enquanto indivíduo, possa ter as minhas benesses que serão asseguradas pelo Estado, mas eu, né? Então há uma liga, ou seja, aquilo que o Foucault fala, o crescimento do indivíduo corresponde ao crescimento racional e normatizador do Estado. É isso que a gente não tem no Brasil. Isso continua na falta, na Não, ideia de falta. isso que tu está dizendo, né, Nildo, vai muito ao encontro das nossas relações, assim, afetivas e pessoais, né? Porque no Brasil é muito difícil a questão da impessoalidade, eu me refiro aqui às instituições, né? As relações se dão todas no plano do pessoal, do afeto, e é muito difícil a relação impessoal e transparente. Até por isso que é importante, assim, por isso que se defende na sociedade, não é importante, né? Muito pelo contrário, mas se defende na sociedade esse discurso privatista, porque o cara que tem a empresa, não, a empresa é dele, tu não tem nada que se meter lá, tu não tem que saber quanto é que ele ganha, não tem transparência, o negócio é dele, ele é que manda, ele é que negocia com o seu empregado, e a gente não, e esse seria o grande avanço de uma empresa pública, né? A empresa pública, qualquer cidadão tem direito a saber o que está acontecendo, ou seja, a empresa pública ela serve exatamente para combater relações que corrompem a instituição. Enquanto essa visão brasileira que a gente está falando aqui de pessoalidade, de eu estou preocupado com o meu umbigo e não com o que está acontecendo, isso aí vai muito ao encontro desse discurso do mundo privado, né? E a ausência de uma discussão pública mais efetiva. Então, quando se entra no espaço público, muitas vezes é para defender interesse privado. E o Brasil, atualmente, está levando isso para as relações internacionais, né? Quer dizer, nós estamos dando um apoio incondicional aos Estados Unidos, do ponto de vista assim da efetividade, como se fosse nosso grande parceiro, e os Estados Unidos estão fazendo política, né? Se é interessante para o país, eles se aproximam do Brasil. Se não é interessante, se aproximam da China, por exemplo, porque eles fazem Claro. política. Então é isso. Enildo, quero te agradecer enormemente por essa nossa conversa. Já te desejar aí um grande abraço, né? E abrir o espaço para as tuas considerações finais. Eu não sei que se faltou, né? Claro que a gente poderia falar horas e horas aqui, fazer um seminário em cima dessa tua análise. Mas assim, Enildo, assim, então uma última questão. Qual a contribuição que tu vê do ensaio hoje para a história? Bartelzinha, eu acho que é bem bacana porque por mais que a gente tenha esse esse arcabouço universitário acadêmico, né, que nos dá uma série de diretrizes e não vou entrar no mérito se isso é bom ou é ruim, mas de modo que se tenha um trabalho efetivo, né, conforme a gente tem, e isso é fruto da academia, eu acho que o ensaio ele é o oposto disso, né? O ensaio ele é um meio que ele é o trabalho sério do autor, mas também ele permite um certo devaneio, ele permite um certo uma certa construção romanceada por vezes. Mas cabe ao historiador, né, se valer disso, se for o caso, e ter o time, ter o feeling para perceber se isso serve como fonte, né, para tu pensar essa história, ou não. Eu acho que sim, é muito válido o ensaio, porque, sobretudo, aqui no caso brasileiro, e o ensaio ele remete a essa época, e nessa época tu não tens, né, ainda uma participação universitária, então tu acabas tendo que recorrer ao ensaio. E, e aí, né, eu acho que está muito no, eu acho que é isso, está muito no braço do historiador saber manusear com esse documento, com esse trabalho, ainda que seja lá, não, uma fonte de segunda mão, mas que vai contribuir. E esses autores, sobretudo desse período aí, eles estão ocupados em repensar as coisas, não só o Brasil, né? Eu acho que há uma contribuição, sim, bastante efetiva.
né, para essa história a história em migalhas, né? A história das mentalidades, a história das ideias, o ensaio, eu acho que contribui sim, sem dúvida. Período, eu quero te agradecer então. Um abraço para ti, para Mari. Eu vou encerrar nossa gravação aqui, tu só continua aí, não foge. Tá. E, essa nossa conversa vai ser postada no canal Conversando sobre História. E eu acho muito válido, Denildo, sabe por quê? Eu fiz assim uma pesquisa rápida e coloquei Viana Mug no YouTube. Uhum. E não aparece nada a respeito do autor. O que aparece são escolas com o nome de Viana Mug, né? Em São Sim. Leopoldo tem uma escola chamada Viana Mug. Eu descobri que em São Paulo também existe uma escola chamada Viana Mug, mas não aparece nenhuma conversa, nenhuma análise. Claro, ainda que se a gente for na bibliografia, vários autores mencionam o Viana Mug, até como tu bem cita no teu livro ali. Mas é uma discussão que ela é muito restrita ali a determinados círculos, tá? Então, te agradeço, Anildo, te desejo aí um, um bom ano com bastante saúde, né? Esperamos que essa pandemia passe o mais rápido possível e que a gente possa se encontrar presencialmente aí nos próximos encontros da Ampul ou até pessoalmente. Um forte abraço aí, tudo de bom. Valeu, Bartel. Um grande abraço para ti, para tua família, tudo de bom. E tem um vinhozinho aqui esperando por ti, sim, tá? Pode vir que vai ser uma grande satisfação estar contigo e a tua família por cá, pelo sul. Quando vieres, dê uma chegada aqui, vai ser uma satisfação para nós. Grande abraço, muito obrigado pelo convite.